Abra sua Bíblia, por favor, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo número 2. Deuteronômio, capítulo número 2. Coloque seu telefone em modo avião, porque Jesus não vai te ligar. Ele vai falar diretamente com você agora. Deuteronômio, capítulo número 2. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9, 10 e 20 e 21. Vamos lá? 2, 9 e 10, vamos lá. Posso ler? Posso ler, irmãos? Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança na sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nelas. Isso aqui é importante vocês guardarem esses nomes. Como é que é o nome, irmãos? Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, alto como os gigantes. Também esses foram considerados gigantes como como é que é o nome que está aqui? Anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Vamos para o verso 20. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam os gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. A nossa oração é que Jesus use o seu fraco vaso para falar com o seu nobre povo. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui. Entendam bem uma coisa. Nós pentecostais gostamos de movimentos do Espírito. Porém, nós criamos uma dicotomia, que nós achamos, ou você é profundo na palavra e seco de manifestação, ou você tem muita manifestação e raso na palavra. Na plenitude, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que as duas coisas andam juntas. Você pode ser profundo da palavra e altamente usado por Deus nas manifestações dos dons do Espírito. Então acredite que durante o que eu vou estar pregando aqui, eu não vou pregar algo aqui simplesmente para despejar conteúdo a você. Eu vou estar ministrando aqui, debaixo de fé, de unção, para que seja ativado algo na sua vida, à medida que a palavra de Deus ela está sendo pregada. Amém? Irmãos, eu acredito piamente, isso é ciência, que algumas características físicas, elas passam através do DNA, tá bom? Alguns especialistas vão dizer, irmãos, que a nossa semelhança de DNA, a semelhança entre você, irmão, aí é cerca de mais de 95%, que nós somos semelhantes de DNA. Essa pouca margem é que vai nos dar a diferença. Quando alguém faz teste de DNA, hoje em dia o teste de DNA ele tem 99,99999 possibilidade de ser 100% certo. Por exemplo, os primatas eles têm 95% do DNA igual ao do homem. 5% faz essa diferença toda. Então, muitas das vezes, as características passam de pai para filho. Textura de cabelo, cor de olhos, cor da pele, formato do corpo, ok? Temperamento, gosto, tudo isso passa por meio de DNA, de uma geração para outra geração, ok? Por exemplo, Lucas é um garoto lindo, ele é minha cara, ok? Fisicamente ele é muito parecido comigo, realmente, eu tenho que admitir, ele é muito parecido comigo, mas por dentro, personalidade, ele e a mãe descrito. Características, ok? Então, e às vezes, essas características vão puxar gerações passadas, certo? Às vezes o avô tem olho azul, o neto vai ter olho azul, por quê? Porque isso passou DNA. É claro, irmão, é claro que a pessoa casou com um negro, nasceu um japonês, aí tem alguma coisa errada, não tem DNA nisso aí, ok? Mas, tirando a brincadeira, passa de DNA, essas características físicas passam. Porém, eu acredito que características espirituais também passam. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Por quê?
Porque está escrito lá em Êxodo capítulo 20, mídia. Êxodo capítulo 20, versículos número 5, se eu não estou enganado. Vamos lá. Então, não, Êxodo. Você botou Deuteronômio. Êxodo. Verso 6. Não, essa aí. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Senhor zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quer dizer, a maldição pode ir até qual geração? Quarta. Vamos lá, versículo número 6. Não tomarás, verso 6, você botou 7. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, dos que guardam os meus mandamentos. Aí algumas traduções vai estar escrito assim: faço misericórdia até 1000 gerações. Hoje, a ciência vai dizer que uma geração ela tem 25 anos. A geração ela pula aos 25 anos. Quer dizer que uma promessa ela tem validade de mais de 25 mil anos. Quer dizer que as promessas que foram feitas a Abraão, hoje estão batendo na casa de 4.000 anos. Quer dizer que tem promessas que foram feitas a Abraão, que elas estão de pé. Diga amém, irmãos. Por que eu acredito nisso? Vamos lá, por que eu acredito nisso? Palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, que em Adão todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Adão pecou, veio pelo DNA espiritual, veio passando até nós. Porém, Paulo também vai dizer lá na carta aos Romanos que se a massa, o princípio da massa, um pedaço da massa é santo, toda a massa o é. Ele vai falar, se a raiz é santa, os ramos são santos. Ou seja, se lá na base é santa, se a raiz é boa, o fruto não vai ser ruim. Não tem como a raiz ser boa e o fruto dar ruim lá em cima, não. Então quer dizer, irmão, se eu e você somos zambujeiros bravos, implantados na videira verdadeira que é Jesus, nós vamos ter a essência dele. Então o DNA dele passa para nós, porque estamos ligados nele. O que eu estou falando com vocês aqui é muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Isso aqui, irmão, eu não acho, isso aqui eu tenho certeza, isso aqui eu acredito de todo o meu coração. Eu acredito nisso aqui de todo o meu coração. Eu acredito de todo o meu coração que tem muita coisa que foi prometida ao pastor José Gomes, que foi falado a ele, que não se cumpriu. Tenho certeza absoluta e conheço algumas promessas que foram feitas ao pastor Josué, que não foram cumpridas. Por quê, irmãos? Há uma grande possibilidade, esse microfone está falhando, há uma grande possibilidade, aleluia, dessas promessas que foram feitas a eles se manifestarem em nós agora no nosso tempo, irmão. Eu creio. Aleluia. Eu acredito nisso. Se nós viemos da mesma raiz, se nós somos ligados, se nós somos um só, essa é a questão. A questão é se você é uma árvore independente. Se você é uma árvore independente, você não tem a essência nossa. Agora, se você faz parte da mesma raiz que a gente, aleluia, aquilo que tem aqui, tem você aí, irmão. Entende isso, irmãos? E guardem isso aqui, unção não sobe. Unção desce. Vou repetir, unção não sobe, unção desce. Unção, irmãos, é algo que se derrama sobre alguém. Você pode derramar unção sobre alguém. O maior abençoa o menor. Não é o maior de termos de importância, é por causa do cargo, do tempo, da posição, do chamado. Por isso que, por exemplo, vocês que são membros, diáconos, obreiros, se um pastor dobrar aqui os joelhos aqui, você não pode colocar a mão sobre ele, sobre a cabeça dele. Porque unção não sobe, unção desce. Você pode orar por ele, mas impor as mãos sobre a cabeça, não. É ele que faz. Quem vai derramar? Quem derrama o quê sobre quem? Então, esse texto vai me falar que
lá na origem tem alguma coisa reservada, que ela precisa se manifestar. Ela precisa se manifestar em nós que somos hoje. E uma coisa que eu aprendi, eu vi o pastor Silas, que ele deu um checkmate numa galera perto dele. Uma galera que estava perto dele. Quando ele estava falando sobre presidência e passagem de bastão, ele falou para a maioria dos caras que estavam tudo junto com ele, ele falou assim: a maioria de vocês, o novo presidente da Advec não será nenhum de vocês. Ele falou assim. Por quê? Eu espero viver há tantos anos, vamos colocar assim, que ele falou assim, 20 anos. Então, daqui a 20 anos, você vai estar com quantos anos? Ou seja, o que ele quis dizer? O novo presidente, a nova liderança que vai sentar nessas cadeiras aqui, muito provavelmente, está aí no meio. Está aí no meio. A grande questão é, se o DNA está aí, se está aí, está dormindo, se estiver dormindo hoje, ele pode ser ativado para fazer coisas grandes e poderosas. Porque eu quero falar algo aqui para vocês e vocês têm que aqui fazer esse lugar tremer, irmãos. Irmãos, na nossa raiz, a essência deste ministério é uma igreja que realiza obras gigantescas, maiores do que a sua capacidade. Esse é o nosso DNA, essa é a nossa natureza. Essa é a natureza da plenitude. A plenitude não é igreja chamada para viver em caverna. A plenitude não é chamada para viver acuada. Vai dizendo amém aí, irmão. Fica comigo aí, irmão. A plenitude não é isso, irmão. Pode ter problema aqui, ali, acolá, mas, irmãos, acuado não, irmão. Acuado não, irmãos. E ai daquele que tentar acuar o povo de Deus, porque Deus é aquele que peleja por nós. Porém, eu quero mostrar para vocês, biblicamente, em pouquíssimo tempo, não precisa ler, deixa eu só citar para ganhar tempo. Em Gênesis capítulo 14, versículo de número 5, vai falar daquela guerra dos reis que tiveram lá, que pelejaram contra Sodoma e Gomorra, quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, que levaram Ló cativo, lembra? E Abraão vai pegar seus 318 de casa e vai lutar contra esses reis para libertar Ló. Quem são esses caras que prendem Ló e o povo de Sodoma e Gomorra? Esse camarada lá, Quedorlaomer, os reis que estavam com ele, e feriram dos Refaíns em Astarote, Naim, e aos Zunzins, que são Zanzumins e An, e aos Emins em Zavé, Quiriatataim. É isso mesmo. É, porque, irmão, tá embolado ali, ok? O que eu quero mostrar para vocês? Esses caras, quem são ali? Refaíns, Zanzumins, Emins, tudo gigante. Eles são chamados povo, os Anaquins, era um povo de gigante. Então, esses reis lutaram contra os gigantes e derrotaram os gigantes. Então entenda, eu sou um cara forte que venci o gigante. Agora vem Abraão que vai lutar contra esse cara que derrotou o gigante. Então quer dizer que, se Abraão derrotou ele, por consequência Abraão teria derrotado os gigantes. Quer dizer que o pai da fé era um matador de gigante por excelência. Ele era senhor já, com mais de 75 anos, com 318 da sua casa, ele encarou gigantes. Na sua natureza, na sua essência, Abraão era matador de gigantes. Ele era matador de gigantes, aquilo era dele, já estava nele. E Abraão é o chamado pai da fé. Todos os que são da fé são chamados filhos de Abraão. Então aquilo que Abraão possui passa para o DNA, passa para gerações posteriores. Entendem isso? Só que quando Israel entra para o Egito, o cativeiro, os problemas, guardem isso, as lutas, a perseverança das lutas, as lutas prolongadas começaram a diminuir a estatura de Israel.
Tem um documentário chamado Evidências do Êxodo, que vai descobrir um cemitério de semitas, da terra de Sem, que é o pessoal, os israelitas, que eles tinham 1,5 m e 1,60 m, era tudo povo pequenininho, baixinho. Esse povo, quando ficou no Egito, de tanto tomar bordoada, de tanto tomar bordoada, de tanto tomar bordoada, eles começaram a dizer, nós somos pequenos, nós somos pequenos, nós somos pequenos, nós somos pequenos. Porque verdades, irmãos, mentiras repetidas diversas vezes, ela é acabada sendo tomada por verdade. Cuidado com coisas que estão repetindo para você. Por causa de problema, de repente você não tem resultados. E é por causa da sua falta de resultado, você diz, eu não tenho capacidade para. Ok? Aí quando Israel sai do Egito, eles estão super contentes. Quando Israel, veja bem, isso aqui é muito interessante para quem gosta da Bíblia. De Êxodo, da saída do Êxodo, lá no capítulo 13, até o capítulo 14 de Números, tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. Do capítulo 14 de Números até o final, tem 40 anos quase. Então esse período é curto, mas denso, que muita coisa precisava ser resolvida. Muita coisa precisava ser ajustada por causa de um longo período de tempo. Quando Israel sai do Sinai e ele vai para Cádiz Barneia, na porta da entrada, na entrada da terra prometida, a bênção está ali, a bênção está ali. A bênção está ali, irmão, a bênção está logo ali, é o caminho novo que está dizendo, a bênção está logo ali, a bênção está ali na frente, a bênção está ali na frente, está ali na frente, está ali na frente. O que acontece? Essa galera manda-se 12 espias, quando chega lá, os espias olham e dão de cara com o quê? Com o gigante. Quando ele olha para o gigante, ele fala assim, nós somos gafanhotos, por quê? Porque o DNA de Abraão estava dormindo dentro deles. O DNA de Abraão dormiu dentro deles. Nós somos gafanhotos. E diante dos olhos deles, eles também como gafanhoto. A minha pergunta, se eles eram espias, como é que o gigante podia vê-lo? Segundo, como é que eles podem adivinhar a maneira que os gigantes os olham? Por quê, irmãos? A sua mente vai pregar peça em você. Tem problemas que eles estão sendo maiores do que verdadeiramente são, porque a sua mente está criando gigantes imaginários. Eu preguei domingo aqui, confia em Jesus, irmão. Confia em Jesus, irmão. Jesus é poderoso para derrubar qualquer gigante que se levanta no meu caminho, no seu caminho. Agora entendam bem, aquele povo chega e diz assim, nós somos como gafanhotos. 2 olham e falam assim, não. Eles não são gigantes, eles são pães gigantes e nós vamos devorá-los. Mas a voz dos 10 falou mais alto do que a dos 2. E Deus disse assim, eu digo a vocês que toda essa geração vai morrer. Ninguém entrará na terra prometida, ninguém. Todo mundo morrerá de 20 anos para cima. Apenas Josué e Caleb vão entrar na terra. Nem Moisés, nem Arão entraram. Pereceram no deserto. Por que Deus fez isso? Porque aquela geração foi contaminada. Aquela geração foi contaminada. Tem gente que não vai conseguir entrar na terra. Tem gente que, se não realmente pegar a visão, vai ficar no meio do caminho. Porque eu quero dizer para você, de uma maneira ou de outra, nós vamos entrar na terra, irmão. De uma maneira ou de outra, nós vamos entrar na terra. Não vai ter demônio que vai impedir o que Deus tem para realizar através de nós. Irmãos, eu quero declarar, não tem adversário que vai deter o crescimento que Deus vai trazer a essa igreja. Irmãos, se Deus não falar nada comigo, irmão, eu vou ficar quieto. Mas se Deus falou comigo, eu vou morrer dizendo para vocês, Deus falou para mim. E eu ouvi, irmãos, aqui na oração aqui, eu vi aqui, irmãos, eu ouvi uma voz, irmãos, e a voz fazia igual papai quando tocava o gado. Papai cuidava de boi, papai ficava fazendo um negócio assim, go, 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 go. Eu sei lá o que é isso, go, go, go. Eu só sei que a vaca e o boi entendiam, e elas vinham tudo. Papai gritava lá, elas vinham. E eu ouvi um som, irmãos, um som saiu daqui de dentro, irmão. E aquela fila de ovelhas, irmãos, elas começaram, irmão, vinha da esquerda, elas vinham da direita, elas começaram a descer daqueles prédios parecendo formiga.
Tem uma voz, irmãos, eu quero declarar, vai sair um som de dentro das plenitudes, irmãos. Pessoas vão procurar. Deus me diz assim, tem gente que vai chegar na igreja e vai dizer assim, eu nem sei por que eu estou aqui. Recamandora sebe, calamandara sai. Mas é a questão, irmãos, de você ter o DNA. Porque tem gente que é pessimista por natureza, vaso. Tem gente que vai tomar café e limpa o chão porque ele tem certeza absoluta que o pão dele vai cair com a manteiga para baixo, pô. Oh, que raio! Tudo com você é difícil, tudo com você é problemático, tudo com você não vai dar certo. Meu irmão, pelo amor de Deus, seja mais otimista. Anime o seu irmão, não roube a fé do seu irmão, meu filho. Ô, glória, embarca na canoa dele, meu filho. Às vezes é uma doideira, mas diga ele, eu estou com você aqui, meu irmão, vamos nessa. Sim, Deus. Aí você fala assim, desgraceira. Desgraceira, vai morrer todo mundo. Sabe quantos homens saíram do Egito? Sabe quantos saíram? 600 mil. Para guerrear, acima de 20 anos. 600 mil. Deus falou assim, vai morrer todo mundo. Aí você falou assim, acabou o povo. Quando Deus manda fazer o censo, lá em Números, no final de Números, tem 601.730 nascidos no deserto. É uma geração nova, nascida onde? No deserto. Nascida onde? No fogo. Não tem, irmãos, não tem imagem de Egito para eles, irmãos. Eles são diferentes daquele povo de lá. Eles são nascidos agora. Em que eles... Oh, meu Deus, o que eles são? O texto que vocês leram comigo em Deuteronômio 2, Deuteronômio é a repetição da história. Moisés está repetindo a história para a nova geração. Então Moisés está dizendo para eles, nós vencemos os amorreus, nós vencemos Seom, rei dos amorreus, gigante. Og, rei de Bazã. Og, rei de Bazã, é o cara que tinha a cama de 4 metros de comprimento por 2 de largura. Tamanho era do cara. E quem venceu isso? Moisés. Emins, Zanzumins, Refaíns, é tudo povo de gigante. Amós vai dizer que os Refaíns, eles eram altos como carvalho. E todos eles tombaram diante de um povo que está onde? No deserto. Por quê, irmãos? Moisés começou a educar uma nova geração matadora de gigantes. É uma nova geração acostumada a desafio. É uma nova geração que não pede coisa pronta. É uma nova geração que não chega com um projeto para jogar no colo do pastor para dizer, se vira, pastor, porque nós queremos. É uma nova geração que fala, nós queremos fazer, deixa que a gente corre atrás, deixa que a gente levanta recurso, deixa que a gente resolve o negócio, deixa com a gente. É uma geração, irmãos, que não depende do pastor presidente estar no meio. Quer que eu vá, pela honra de estar. Mas se o senhor não for, vai acontecer. Porque nós vamos lá, nós vamos derrubar a floresta, nós vamos pegar madeira. Vem o senhor só conosco. Vem o senhor conosco só para acompanhar, para a sua presença está aqui. E eu ouvi um camarada falando, e ele disse assim, eu achei uma coisa muito maneira, ele falou, Deus vai levantar pessoas que vão amar a unção que está sobre você. Pessoas que vão te tirar do culto, vão te levar para o gabinete, porque ela vai dizer assim, eu quero preservar o que o senhor tem. Porque entenda uma coisa, muita gente pode fazer o que você faz, mas pouquíssima gente pode fazer o que eu faço. O matador de gigante não é um. O matador de gigante, ele bombardeia o DNA do outro, porque o bom líder não é o que faz. O bom líder é aquele que inspira outros a fazerem. Isso que é o bom líder. O bom líder, irmão, não é simplesmente você que mete a mão no bolso e eu cubro tudo aqui, não consegui, mas eu pago. Você não é o bom líder porque simplesmente você pagou. Você seria um bom líder.
Você seria um bom líder se você inspirasse a outro monte de gente para poder ajudar a fazer aquilo que você hoje está dizendo que pode fazer. Porque escute uma coisa e guardem essa palavra aqui, porque para o final ela vai ser importante. Eu não sou financiador de obra. Eu não faço obra sozinho. Eu sou o canal de Deus para poder distribuir aqui, meu filho, fogo e unção aqui. Porque os matadores de gigantes estão aí, irmão. Ô, irmão, cadê vocês, irmão? Cadê vocês? Os matadores de gigantes estão aí. Cadê os matadores de gigantes? Levante a mão e diga glória a Deus. E isso foi tão forte em Israel, isso foi tão forte. Essa geração nova que foi nascendo no deserto, irmão, essa geração nova foi o quê? Eles tiveram o DNA bombardeado lá de Abraão. Ô, glória! Guardem isso. Às vezes a inteligência, ela pula gerações. Às vezes a sabedoria do pai não se manifestará no filho, mas se manifestará no neto. Pega Ezequias. Avô e pai, péssimo. Ezequias, excelente rei. Pega Josias. Avô e pai, Josias, excelente rei. Passando, pulando gerações. Entende? Entende? Então, quando eu olho, eu faço uma reunião de pastores e digo para eles assim, não tem mais Josué, não tem mais José, não tem Dalva, não tem mais ninguém dessa galera de trás, não tem mais ninguém. Somos nós, irmão. O negócio é com a gente agora, irmão. Se eles levantaram um prédio igual o Caramujo, a gente também consegue, irmão. A gente consegue, irmão. Fala sério, irmão. A gente consegue também, irmão. Agora vejam, o negócio é tão violento, irmãos, o negócio era tão violento que Caleb, quando entra na terra prometida, na hora de distribuir a terra, ele vai conversar com Josué e vai dizer assim, você sabe a promessa que Moisés me fez, você sabe o que o Senhor me prometeu lá em Cades Barneia. E Josué falou assim, tá beleza, é assim, o Senhor te deu um quinhão de terra, aonde você quer? Ele poderia escolher qualquer lugar. Ele poderia escolher as campinas de Moabe, que eram verdinhas. Ele poderia ficar perto do Jordão. Ele poderia ficar lá para o norte, porque o norte, a incidência de chuva é muito maior do que a do sul. O sul é muito desértico. Mas ele olhou a terra e ele falou assim, eu quero Hebron. Eu quero Hebron. E a galera deve ter falado assim, você, quê? É uma montanha. Ele falou assim, eu quero a montanha. Mas lá está Kiriat Arba, a cidade de Arba, o gigante. Ele falou assim, eu sei. Eu quero o lugar que tem gigante. Aleluia. Eu quero o lugar que tem gigante. Por quê? Vencer anão não tem glória. A glória está em matar gigante. Obra pronta não te dá glória. Pegar a obra pronta, feita por alguém, você não terá glória nenhuma nessa. A glória de verdade é quando você pega o negócio do zero, meu irmão, e você batalha, e peleja, e luta, e faz, e acontece. Essa força de Israel era tão gigantesca, a fama dele se tornou tão gigante, que Raabe chegou para ele e disse assim, nós sabemos aqui o que vocês fizeram a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e nós ouvimos falar do que Deus fez com Faraó, lá no Mar Vermelho, nós sabemos, e nós estamos apavorados por causa de vocês. Um monte de tampinha, mas invocado. Eles eram pequenos, mas eram invocados. Que pegou? Pegou, irmão? Ah, pastor, aonde é a sua localidade? Mas você é invocado, meu irmão. Ô, glória, diga amém, irmão. Diga amém, irmão. Diga amém, irmão. E você vai ver que isso está em Israel. Agora, escute bem uma coisa. Não dá para nem falar da metade da mensagem. Escute uma coisa. Escute uma coisa. O livro de Josué, o narrador do livro de Josué vai dizer que eles conquistaram toda a terra. E no livro de Juízes você sabe que não foi. Ok? Era a maneira dele dizer. Então, diz assim o texto, que quando eles pegaram, destruíram todos os gigantes. Diga assim, todos os gigantes. Todos os gigantes. Ah, vocês não estão comigo não. Diga assim, todos os gigantes. Todos os gigantes.
Aí ele vai fazer, o narrador vai falar assim, apenas ficou uma pequena tribo, um povo da terra de Gate, que não foi vencido, um povozinho, um grupozinho na terra de Gate, porque eles venceram tudo, apenas um povozinho na terra de Gate. Passa-se 300 anos sob o governo dos juízes, Israel se estabelece, e o que acontece, irmão? Já viu, irmão, quando você está começando a vida, como é que você jejua? Já viu a foto de você quando casou? Já viu a foto de você quando casou? Aí eu e Cátia fizemos um gabinete com um casalzinho de jovens que querem casar. Eu falei para minha filha, vai no médico, minha filha, você está muito magrinha, está precisando comer mais um pouquinho. Ela falou assim, pastor, eu estou com 50 quilos. Aí Cátia pulou logo, você sabe quantos quilos eu estava quando a gente casou? Eu falei assim, 47, quer dizer, um graveto. Eu tinha 75 quilos, eu só tinha cabeça. A braba luta, a dificuldade faz você jejuar, meu filho. A luta faz você, meu filho, batalhar. A luta faz você, meu filho, criar musculatura. Mas o que acontece? Quando a vida vai melhorando, tem mais comida, tem mais hambúrguer, tem mais uma pizzazinha, tem mais uma viagenzinha, não é? Tem um churrasquinho de vez em quando. Cadê Chuíno? A coisa vai melhorando. Aí daqui a pouco, como é que vai ficando o cara? Gordo, lento, que não vai fazendo nada. Israel conquistou a terra, o DNA deles de gigante começou a dormir. Começou a dormir, a adormecer. Aí o que acontece? Aquela tribo de Gate que Josué não venceu, lá no capítulo de número 17 vai aparecer um camarada de 3 metros de altura, da tribo de Gate. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da terra onde não foi vencida. O inimigo vai aparecer de novo. Aquilo que você não venceu hoje, você vai deixar para gerações futuras vencerem. Esse espírito de miséria, se você não derrotar ele hoje, seu filho vai enfrentar isso no futuro. Vaso. Eu não estou de brincadeira aqui não. E o que acontece? 40 dias, Saul, com medo, povo de Israel, nenhum quer lutar contra gigantes. Sabe por quê? O DNA dormiu. O DNA dormiu, não saiu, ele apenas dormiu. Mas diz o texto, no capítulo de número 17, que Samuel vai ser enviado na casa de Natã, na casa de Jessé, e porque Deus disse, eu tenho um garoto lá. Eu tenho me provido de um rei lá. Ele está lá. Aí o que diz o texto? E Samuel deita azeite sobre a cabeça dele. E quando Samuel deita azeite sobre a cabeça dele, o DNA, ativa o DNA. Quando ele sai dali, da experiência, do contato com Samuel, diz o texto sagrado, que quando ele olha para Golias, irmão, uma coisa que eu vejo, e o pastor Alex é mestre para pregar sobre Davi, e ele vai dizer, em nenhum momento ele chama o cara de gigante nem de Golias, porque ele não dá moral para gigante. Ele diz assim, esse incircunciso filisteu, porque o tamanho dele para mim não é nada, porque eu sou matador de gigante. Eu sou matador de gigante. Mas Davi, o problema é muito grande para você. Davi, é muita dificuldade para você. Rei, deixa comigo que eu resolvo, porque eu sou matador de gigante. Oh, meu Deus do céu. Como eu queria que hoje se levantasse meia dúzia aqui para dizer, pastor, eu sou resolvedor de problema. Deixa comigo que eu resolvo esse negócio. Termino. Você vai ver o que acontece. Davi ficou matando gigante a vida toda? Não. Mas quando você vai ver, 2 Samuel, capítulo 21 ou 22, e 1 Crônicas, vai falar de mais 4, que eram matadores de gigantes. Absai, sobrinho dele. O outro sobrinho dele, mais 2 camaradas. Por quê? Porque em Israel, depois de Davi,
o DNA foi ativado. Matar gigante. Tanto é que Abissai disse assim: nunca mais o Senhor sai para a guerra com a gente. Não precisa lutar contra gigante, Davi. Gigante, deixa com a gente. Gigante, deixa com a gente. Você é lâmpada de Israel. Você está num degrau acima. Você está numa estratosfera, aleluia. Você está num patamar mais elevado do que isso. Porque esse tipo de problema, é fácil para nós. É fácil para nós, não na força do nosso braço, mas na unção que está sobre nós. Eu quero declarar: existe uma unção sobre nós, irmãos. Existe uma unção pelo ar, irmão. Eu acredito que há uma unção sobre nós. Há uma unção sobre nós. Há uma unção sobre nós, irmão. Agora olhe para mim. Quando que a unção se manifesta? Diante de adversidades. O que alguns de nós estamos querendo, e isso não é o correto. Alguns de nós estamos querendo unção para experiências dentro de culto. Entendeu? Rapaz, eu senti um negócio muito maravilhoso, um negócio muito maneiro. Rapaz, que fogo, que unção, caí, foi arrebatado. Você está querendo experiência só para você. Mas a unção não é para isso só. A unção é para realizar. A unção é para realizar. A unção é para realizar coisas poderosas. A unção, irmãos, é para resolver problemas difíceis. Entende, irmão? Porque quando a unção está, ela vem para se manifestar. Por exemplo, quando nós voltamos do Rimes, irmão, que unção poderosa estava no Rimes, irmão. Quando voltou do Rimes, irmão, que coisa extraordinária. O evangelista Cleito estava com um tumor de 8 centímetros, irmão, no fígado. 8 centímetros, ninguém sabia, era eu e ele e a esposa. Quando voltou do Rimes, ele falou assim: pastor, ore por mim. Eu falei: Jesus, e agora? Quando orou por ele, essa torre enorme, irmão, ele caiu aqui no chão. E começou a tremer. Ailton estava perto, pastor Ailton estava perto, tinha um outro, não sei se foi Renan, o outro, ou Jansen. E eu já cantei a pedra para ele, falei assim: fica tranquilo, fica calmo. Eu vou orar por ele. Ele vai ficar igual a morto, porque tem uma equipe médica que veio aqui para operar. Deus tinha me mostrado uma equipe médica que veio operar. Quando orou por ele, Cleito ficou igual a morto. Cleito tem 15 dias que ele trouxe o exame, está lá mostrando, irmão. Não tem absolutamente mais nada no fígado dele, irmão. No mesmo dia do Rimes, Deus me falou assim: eu vou curar rins aqui. Veio uma irmã aqui, a gente pôs as mãos sobre ela, ela caiu, foi embora para casa. Ela falando comigo: pastor, já estava marcada a hemodiálise. A hemodiálise já estava marcada, pastor. Mas, pastor, quando eu vi do Rimes que quando orou, pastor, eu senti, pastor, que tivesse como se tivesse cortado as minhas costas, estava adormecido. Pastor, eu não sinto nada, a urina está totalmente normal, eu fui totalmente curada. A unção está sobre nós, irmão. Cadê você, irmão? A unção está sobre nós, irmãos. Há uma glória sobre a plenitude desses dias, irmão. Há uma glória de Deus sobre nós, irmão. Há uma unção para realizar, irmão. Há uma unção para realizar. Há uma unção, irmãos. Há algo poderoso. Há algo, irmãos. Há algo de extraordinário. Há algo de extraordinário. Vou repetir, irmão, porque eu precisava que 3 se manifestassem. Há algo extraordinário sobre nós, irmãos. Quinta-feira retrasada, bota só um grauzinho aqui, filho. Quinta-feira retrasada, a palavra foi pregada.
E a gente foi orar. E isso é algo que eu tenho pedido perdão a Deus. Por quê? Porque lá no trabalho da irmã Rosa, lá na favela, Deus usou a irmã Rosa e falava comigo assim: eu quero usar você para cura. E eu nunca dei muita trela para isso, de me aprofundar nesse negócio. Mas tinha uma irmã lá, irmã Carmela, precisava operar os olhos, quase cega. A gente orou para a irmã Carmela foi para a Barra da Tijuca, ter uma consulta com a médica, oftalmologista. A moça fez o exame e olhou para ela e falou assim: dona Carmela, a senhora está me vendo? A senhora está me vendo? Ela disse: tô. Aguarda um minutinho. Foi lá, chamou o dono da clínica e mais 2 médicos, uma junta médica. O médico olhou o exame, chegou para ela e falou assim: dona Carmela, a senhora está me vendo? Ela falou assim: vocês estão me deixando preocupado. O que está vendo? Ela já achou que estava tendo uma coisa ruim. Ele falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas pelo seu exame, a senhora é cega. O seu fundo de olho é 100% fechado. É impossível a senhora ver. O dela foi diferente. Ele curou ela e deixou a marca. Para o homem ela era cega, mas ela estava enxergando. O que eu quero dizer para vocês? A unção está sendo liberada sobre a vida de vocês. A unção está sendo liberada nessa casa. A unção está sendo liberada para fazer coisas difíceis. Entenda, quando o problema se apresentar diante de você, é Deus te dando oportunidade de manifestação de glória. É Deus te dando oportunidade de manifestação de glória. É Deus dando oportunidade da glória se manifestar. Apenas olhar problema como problemas. Eu tenho que olhar problemas como oportunidades. Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Por quê? Porque está dentro de mim. Porque está dentro de mim. Está dentro de mim. Está em mim. Está na minha natureza. Na minha natureza. A minha natureza é de fazer coisas grandes. A minha natureza é isso. Oh, aleluia. A minha natureza é ser um resolvedor de problema. A minha natureza é ser um provedor da casa. A minha natureza. Solte sua mão. Eu vou fazer uma pergunta. E você não se manifesta se você não disser, não concordar com isso. Mas se você concordar, faz esse lugar tremer. Você acredita que a unção de Deus está sobre você? Que Deus te colocou nesse lugar para você nos ajudar a levar e fazer a obra que Jesus tem para realizar nesses dias? Quem crê nisso, aplauda se você acredita, irmão. Mas aplauda da melhor maneira que